Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabias que não escolhes quem entra na tua vida, mas és tu que escolhes quem fica? Hoje vamos aprender a lidar com pessoas tóxicas. E onde? Aqui, no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Sentes que a tua vida é um balão a perder altitude, pesado pela ansiedade e pela rotina? Sentes que, por vezes, estás a entrar em queda livre? Então precisas de conhecer a história do João. Confia em mim. É uma viagem comovente, única, cheia de humor negro e uma aterragem que te vai surpreender como nunca. O Balão do João, um romance psicológico de Mário Portela. Já disponível na Amazon, ou pede um exemplar com dedicatória diretamente ao autor. O balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João, o balão do João. Recentemente foi Noite das Bruxas, Halloween, mais uma festa consumista para te consumir a cabeça e o teu dinheiro. Toda a gente brincou aos sustos, toda a gente brincou aos monstros. Mas sabes o que é verdadeiramente assustador? Não são os vampiros da Noite das Bruxas, não são os vampiros dos filmes. Podem trazer dentes afiados, capas dramáticas, mas o que é verdadeiramente aterrador são os vampiros emocionais. Aqueles que tu próprio convidaste para a tua vida. Aqueles que continuam sentados à tua mesa noite após noite, que te sugam a energia enquanto tu serves o jantar com um sorriso. E sim, estou a falar contigo. Sim, contigo que estás aí a ouvir-me desse lado e que provavelmente já sabes exatamente de quem eu estou a falar. Aquela pessoa que te faz com que te sintas exausto depois de uma conversa de 5 minutos. Aquela pessoa que transforma cada encontro numa sessão de terapia gratuita onde tu és sempre o terapeuta e nunca o paciente. Ou então, aquela pessoa que consegue, com mestria impressionante, fazer com que os seus problemas se tornem automaticamente os teus problemas. E aqui está a parte que realmente dói. Tu não és vítima dessas pessoas, tu és cúmplice. Segundo um estudo da Universidade de Rochester, pessoas expostas a relacionamentos consistentemente tóxicos apresentam níveis de cortisol cronicamente elevados, que são equivalentes aos de quem sofre um stress pós-traumático. E é mesmo essencial que se perceba, que se identifique estes vampirinhos da nossa vida. Porque nestas situações, o corpo está literalmente a viver num estado de guerra constante. O corpo está a pagar por aquilo que a cabeça está a fazer, que é fornecer constantemente munições a um inimigo. Mas porquê? Porquê que continuamos a abrir a porta a quem sabemos que nos vai fazer mal? Porque diabos insistimos em manter na nossa vida pessoas que drenam a nossa energia como se fôssemos uma tomada elétrica? A resposta é tão simples quanto é perturbadora, porque nós ganhamos alguma coisa com isso. E sim, ouviste bem, tu ganhas alguma coisa ao seres vítima de pessoas tóxicas. Pode ser a sensação de superioridade moral. Olha como eu sou boa pessoa a aturar isto tudo. Pode até ser o drama que te faz sentir vivo, porque viver em serenidade dá tanto trabalho, o caos torna-se viciante. Pode até ser simplesmente medo de que se cortares com estas pessoas, fiques sozinho com os teus próprios demónios. Pensavas que era só acordar e decidir, hoje vou livrar-me das pessoas tóxicas. Isto como se fosse trocar de canal de televisão. Só que não é assim que funciona. As pessoas tóxicas não são necessariamente um acidente na nossa vida. Elas são um sintoma de que permitimos esse tipo de relação em nós. Um sintoma de que não estabelecemos limites, de que não acreditamos
naquilo que nós realmente somos. E aqui está a verdade que ninguém te quer dizer, aliás, a panágio de quem cala consente. Enquanto tu não mudares a frequência em que transmites, tu vais continuar a atrair o mesmo tipo de estações. Podes mudar de vampiro, mas se continuares a ser um dador de sangue voluntário, vais sempre ter uma fila à tua porta. Olha para a tua vida neste momento. Quantas pessoas existem na tua órbita que te deixam mais cansado do que energizado? Quantas conversas tens que são sempre sobre o problema delas, nunca sobre os teus sonhos, as tuas vontades? Quantas vezes sentes que estás a dar e a receber migalhas emocionais em troca? Se estás a contar nos dedos de uma mão, parabéns. Se precisas de usar os dedos dos pés também, bem, então este episódio é especialmente para ti. Porque o problema não é eles existirem. Pessoas tóxicas existem, como existem vírus por todo lado. Fazem parte do ecossistema. O problema é tu permitires, é tu deixares, é tu abrires a porta, ofereceres café e ainda perguntares se querem açúcar. E antes que comeces com mas é família, mas é do trabalho, mas eu conheço há tantos anos. Para já, para só. Esses não são argumentos, são desculpas. E desculpas são como pensos rápidos numa hemorragia. Podem esconder o sangue, mas não param a ferida. A verdade nua e crua é esta. Tu tens mais poder sobre quem entra na tua vida, quem permanece na tua vida, do que alguma vez te atreveste a admitir. E esse poder pode aterrorizar-te, porque com grande poder vem a responsabilidade. E a responsabilidade significa que não podes mais culpar os outros pela qualidade das tuas relações. Então, ouvinte do Quem Cala Consente, aqui está a primeira pergunta que te deixo hoje. Estás pronto para parar de ser um vampiro emocional em recuperação? Estás pronto para começar a ser o arquiteto consciente das tuas próprias relações? Porque se a resposta for sim, então vamos desconstruir este jogo estranho da vida. Vamos perceber a ciência por trás da toxicidade relacional e, mais importante ainda, vamos dar-te ferramentas para que nunca mais tenhas de jantar com vampiros, a não ser que tu o escolhas fazer. Afinal de contas, tu não escolhes quem aparece na tua vida, mas escolhes quem fica. Uns chegam, outros vão, a escolha é minha. A vida é uma estação, gente a entrar e a sair, promessas no ar, sorrisos a mentir. Uns chegam com uma chuva, sem pedir licença. Uns trazem o sol, outros só trazem doença. Vêm como o vento, sem aviso, sem plano. Um furacão ou brisa de verão. Mas o tempo ensina, a pele fica dura, a ver quem é real e quem só procura. A chave tá na minha mão, esta é a viragem. Eu sou o porteiro da minha própria viagem. Eu não escolho quem bate a porta, é a minha lei, mas escolho quem fica para a história. Faz a tua escolha. A porta tá aberta para quem quiser entrar, mas só fica quem eu deixar ficar. Mas só fica quem eu deixar ficar. Anatomia do veneno relacional. Agora que já te confrontei com a realidade desconfortável de que podes ser cúmplice da tua própria toxicidade relacional, vamos mergulhar um pouco na ciência, como temos feito sempre no segundo bloco do Quem Cala Consente. O teu cérebro, esta máquina extraordinária que carregas dentro da cabeça, tem mecanismos fascinantes e alguns deles estão a trabalhar contra ti. Primeiro, precisas de entender uma coisa que é fundamental. O teu cérebro não distingue entre um leão que te vai comer e uma pessoa que te está a manipular. Para o teu sistema nervoso, stress é stress. E quando estás constantemente numa relação tóxica, o teu cérebro entra naquilo que os neurocientistas chamam de modo de sobrevivência crónico. Imagina que o teu cérebro é como um sistema de alarme doméstico. Numa casa normal, o alarme toca quando há um intruso e resolve-se a situação.
e depois o sistema volta ao normal. Mas numa relação tóxica é como se o alarme tocasse constantemente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O teu córtex pré-frontal, a parte responsável pelas decisões racionais, fica literalmente sequestrado num sistema límbico que só quer uma coisa: sobreviver. E aqui está o problema. Quando estás em modo de sobrevivência constante, o teu cérebro começa a normalizar aquilo que é anormal. É o que acontece com mulheres em relacionamentos abusivos e que estão cada vez mais a aparecer nos nossos serviços noticiosos. É o que acontece contigo no trabalho, com aquele chefe que te humilha. É o que acontece com aquela amiga que só te liga quando precisa de te usar, quando precisa de alguma coisa tua. A neuroplasticidade, esta capacidade fantástica do cérebro de se adaptar, que temos falado tantas vezes, aqui acaba por se tornar a tua inimiga, porque se adapta àquilo que são padrões tóxicos. O teu cérebro começa a criar autoestradas neurais que levam sempre ao mesmo destino: aceitar o inaceitável. Fizemos há uns tempos um episódio importantíssimo que era não é não. Aprender a dizer não é importantíssimo. Mas se treinaste o teu cérebro a saber lidar com este veneno, esta toxicidade, este cortisol à tua volta, nem sequer te vais lembrar da hipótese de dizer não. Mas vamos falar do tipo de pessoas que estão a fazer isto contigo, os tais vampiros que falei no primeiro bloco. Porque nem toda a toxicidade é igual. Existe uma diferença abissal entre alguém que está a passar por uma fase difícil e precisa de apoio e alguém que é sistematicamente tóxico. O narcisista, por exemplo, não é apenas alguém que gosta de se olhar ao espelho. Estamos a falar de uma perturbação de personalidade documentada em qualquer manual de diagnóstico psiquiátrico. Um narcisista é a pessoa que tem uma incapacidade genuína de empatia. Quando te conta os seus problemas, não está a procurar consolo ou conselho. Está a procurar combustível narcísico. E tu estás literalmente a ser a fonte de energia para alimentar o ego insaciável dessa pessoa. E como é que os identificas? Simples. Depois de falares com eles, sentes-te sempre diminuído. Mesmo quando te elogiam, há qualquer coisa que não bate certo. Porque os elogios vêm sempre com uma agenda por trás. Tens um aspecto fantástico, muito melhor do que na semana passada. Vês a subtileza, é um elogio envenenado. Depois tens os manipuladores emocionais, os mestres de gaslighting. Estes são especialmente perigosos porque fazem-te questionar a tua própria realidade. Eu nunca disse isso. Estás a exagerar. Ai, és muito sensível. Estas frases soam-te familiares, porque o gaslighting funciona através da repetição. Alguém que te diz uma mentira vezes suficientes até tu começares a acreditar nela. O que acontece no teu cérebro quando és vítima de gaslighting é fascinante, só que terrível ao mesmo tempo. As tuas memórias começam a ficar confusas, porque estás constantemente a ser contradito. O hipocampo, a região responsável pela formação de memórias, entra em stress constante e começas a duvidar das tuas próprias percepções. E depois, por fim, tens os parasitas emocionais. Estas pessoas não são necessariamente pessoas de más intenções, não são narcísicos, não são mestres de gaslighting. São como buracos negros emocionais. Sugam toda a energia de uma sala. Chegam com os seus dramas, as suas crises, os seus problemas que nunca resolvem, porque, no fundo, não querem soluções, querem atenção. E o que a ciência nos diz sobre este tipo de pessoas é que eles criam um padrão de dependência emocional onde a crise é a sua zona de conforto. O drama é viciante porque liberta adrenalina e dopamina. É como uma droga natural, percebes? E tu, ao alimentares constantemente o padrão dramático de alguém, tornas-te o dealer destas pessoas. Mas aqui está a parte que pode realmente fazer-te pensar. A investigação em programação neurolinguística mostra-nos que nós criamos âncoras emocionais para estes padrões tóxicos. Cada vez que tu cedes, cada vez que aceitas comportamentos inaceitáveis, estás a reforçar uma âncora neurológica que diz: isto é normal, isto é aceitável.
O teu sistema nervoso começa a associar amor com drama, cuidado com sacrifício, lealdade com sofrimento. E assim, sem te aperceberes, programaste-te para atrair e manter pessoas que confirmam estes padrões que são distorcidos. Lembra-te sempre que a codependência não é generosidade, é uma perturbação. É quando a tua autoestima depende de seres necessário para alguém que está constantemente em crise. É quando tu te sentes mais vivo a resolver os problemas dos outros do que a viver a tua própria vida. E o cortisol, essa hormona do stress que mencionei atrás, não é uma brincadeira. Níveis cronicamente elevados de cortisol destroem o teu sistema imunitário, afetam a tua capacidade de concentração, perturbam o teu sono e podem até levar-te a uma depressão. O teu corpo está literalmente a pagar o preço de manter pessoas tóxicas na tua vida. E não é um preço simbólico, é um preço real, medível, que aparece nos teus exames de sangue, na tua tensão arterial, na qualidade do teu sono. Então, agora que sabes tudo isto, que falamos do lado científico da coisa, o que é que vais fazer com esta informação dramática? O que é que vais fazer quando percebes que quem está na tua vida está porque tu assim decidiste? Já dei lugar a quem só trouxe veneno, energia gasta num jogo pequeno. Dei o meu tempo a quem só o roubou, mas essa versão de mim meu já acabou. Agora sou o filtro, a muralha ou vigia, só deixo passar boa energia. Porque o tempo ensina, a pele fica dura, ver quem é real e quem só procura. A chave tá na minha mão, esta é a viragem. Eu sou o porteiro da minha própria viagem. Eu não escolho quem bate à porta, é a minha lei, mas escolho quem fica para a história. Faz a tua escolha, a porta tá aberta a quem quiser entrar, mas só fica quem eu deixar ficar. Mas só fica quem eu deixar ficar. Desintoxicação relacional. Agora que já sabes que o teu cérebro está literalmente programado para aceitar toxicidade, vamos ao que interessa. Como é que tu sais desta armadilha neurológica e recuperas o controle sobre as tuas relações? Porque uma coisa é perceber o problema, outra completamente diferente é resolvê-lo. E vou começar com uma verdade que te pode doer. Não existe uma varinha mágica para isto. Não há uma resposta certa. Não vais acordar amanhã e de repente todas as pessoas tóxicas da tua vida desaparecem. O que vais fazer é desenvolver um sistema interno de identificação e gestão para te proteger com um sistema como o teu sistema imunitário o faz no teu corpo. Primeiro precisas de aprender a reconhecer a toxicidade em tempo real, não semanas depois, quando tu já estás exausto. E para isso eu vou ensinar-te 3 detectores que tens de ativar sempre que interages com alguém. O primeiro é o detector energético. É simples e brutalmente eficaz. Sempre que estiveres com uma pessoa, presta atenção ao teu nível de energia antes, durante e depois dessa interação. Imagina que tens uma bateria emocional com 100% de carga e depois de estás com essa pessoa, avalia como te sentes. Porque depois de estás com uma pessoa saudável, podes estar ali nos 90%, 80%. É normal gastar energia em vida social, mas se saís dessa interação com 50% ou menos, sem ter havido nenhuma razão objetiva para isso, há um problema. O teu corpo não mente. O teu corpo é o detector de toxicidade mais sofisticado que tens. Aquela sensação de peso no estômago, aquela tensão nos ombros que aparece do nada, aquela vontade súbita de ir embora, não são coincidências, porque coincidências não existem. É o teu sistema nervoso a dizer: perigo, põe-te a andar. O segundo detector é o comportamental. Aqui tens que observar padrões, não eventos isolados.
Toda a gente tem dias maus. Toda a gente pode ser difícil ocasionalmente. Mas pessoas tóxicas têm padrões consistentes. É sempre sobre elas. As conversas são sempre monopolizadas para os seus dramas. É quando tu partilhas algo importante para ti e de alguma forma a conversa volta sempre para elas. E aqui está o teste infalível. Tenta partilhar uma boa notícia tua com essa pessoa. Vê como reage. Uma pessoa saudável vai celebrar contigo. Vai fazer perguntas. Vai demonstrar interesse genuíno. Uma pessoa tóxica vai fazer uma de 3 coisas. 1. Minimizar a tua conquista. 2. Falar imediatamente de algo ainda melhor que lhe aconteceu a ela. Ou 3. Vai encontrar uma forma de transformar a tua boa notícia num problema. Por fim, o terceiro detector é o detector da reciprocidade. E não estou a falar de reciprocidade matemática. Não é uma folha de cálculo. Estou a falar de reciprocidade emocional. Tu dás apoio, escuta, tempo, energia. O que é que recebes em troca? Se a pessoa for consistentemente poucochinho ou nada, então tu tens um parasita emocional. Viver em sociedade é viver em bilateralidade. O que tu dás tem que ter um retorno. Avalia essa reciprocidade. E depois de identificares o problema, vem a parte mais difícil, a gestão deste problema. E aqui vais ter de adaptar a tua estratégia ao contexto, porque não podes tratar uma sogra tóxica da mesma forma que tratas um colega de trabalho tóxico. Para relações familiares e pessoais, tens que usar a técnica da dieta do contacto, tal como uma dieta restritiva alimentar. Não cortas tudo de uma vez, porque senão entras em choque. Reduzes gradualmente. Se falavam todos os dias, passam a falar dia sim, dia não. Se os encontros eram semanais, que passem a ser quinzenais. Vai reduzindo a exposição até chegares ao mínimo necessário para manter a paz familiar sem sacrificar a tua sanidade mental. No contexto profissional, a estratégia é diferente, porque não podes simplesmente cortar contacto. Aqui usas o método do escudo invisível. Crias uma barreira emocional profissional. Respondes de forma educada, mas não te envolves pessoalmente. Já falamos disto no outro episódio anteriormente. Dizer coisas como compreendo a tua perspectiva tem de se tornar a tua frase favorita. Não concordas nem discordas, apenas reconheces que existe. E em todas as situações, documenta tudo. Pessoas tóxicas no trabalho tendem a distorcer factos e conversas. E-mails de follow-up depois de reuniões, notas detalhadas. Isso não é paranoia, é proteção. Por fim, relações emocionais e amorosas. Aqui a coisa complica-se, porque o coração está envolvido. E o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas eu vou ser direto contigo. Se estás numa relação amorosa tóxica, não há técnica de gestão que te vá ajudar. Ou a pessoa muda genuinamente e as pessoas não mudam, ou a pessoa faz terapia profissional, ou então tu sais dessa relação. Se calhar temos aqui um tema excelente para abordar em continuação no próximo episódio. Ainda assim prometo-te que o próprio do workbook que vai estar no meu Substack referente ao episódio de hoje já vai abordar um bocadinho mais, com exercícios práticos, tudo o que podes fazer, seja familiar, seja profissional, seja a nível amoroso. Porque a verdade é esta, tens de ensinar as pessoas como te devem tratar através daquilo que tu aceitas. Cada vez que aceitas um comportamento inaceitável, estás a dar uma aula prática sobre os teus limites. E pessoas tóxicas são excelentes estudantes e, infelizmente, conseguem controlar-te. Alguns são lições, outros são estações, poucos são para sempre. Eu aprendi. A escolha final é minha. Eu não escolho quem bate à porta, é a minha lei. Mas escolho quem fica para a história. Faz a tua escolha. A porta está aberta para quem quiser entrar, entrar. Mas só fica quem eu deixar ficar.
agora chegamos à parte final e à corrida final deste episódio. Enquanto estiveste aí a fazer o inventário mental das pessoas tóxicas na tua vida, houve uma pergunta que evitaste cuidadosamente fazer. Para quantas pessoas és tu uma pessoa tóxica? Sim, ouviste bem. Tu também és tóxico para alguém. E antes que comeces com o teu eu sou uma boa pessoa, para um bocadinho, respira fundo e pensa, porque de boas intenções está o inferno cheio. Talvez sejas aquela pessoa que monopoliza conversas. Talvez sejas aquela pessoa que só liga aos amigos quando precisa de ajuda. Talvez seja aquela pessoa que dá conselhos não solicitados. Ou talvez tenhas a mania que és o maior terapeuta do mundo. A verdade é que todos nós temos padrões tóxicos. A diferença entre pessoas conscientes e pessoas inconscientes é que as primeiras fazem algo em relação a isso. E é para isso, nesta revolução, que estamos no Quem Cala Consente. Não é conversa de autoajuda barata, é neurociência pura, é saber estar, é inteligência emocional e inteligência social. Bem, se este episódio te tocou, se reconheceste padrões na tua vida que precisam de mudança, então faz uma coisa por mim. Subscreves o podcast, partilha-o com alguém que precise de ouvir isto e deixa-me um comentário, seja ele qual for, sobre qual foi a relação mais tóxica que conseguiste identificar na tua vida. Porque quando partilhamos as nossas verdades, criamos coragem para que os outros façam o mesmo. Ora, é por teres estado comigo em mais um episódio, por teres a coragem de olhar para ti próprio sem filtros, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Fica a promessa, no próximo episódio vamos falar de toxicidade nas relações amorosas. Vamos entrar no detalhe. Se até lá identificares mais um vampiro, pega na estaca e conta-me como foi. Diz-me tudo, afinal de contas, quem cala, consente. Coquinha vive tua voz libertada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.